Olá, como é que vão vocês? Tudo jóia? Tudo bem? Muitas saudades, mas em breve estaremos já todos juntos pessoalmente. E hoje, para aproveitar esse dia tão legal, a gente vai falar um pouquinho de uma parábola que com certeza vocês já sabem, vocês já ouviram, só que nós vamos tentar fazer uma reflexão em torno dela sobre uma nova ótica. De repente, a gente já viu de diversas formas, e hoje a gente vai tentar passar para vocês também pelo meu olhar, porque vocês sabem que quando a gente lê o Evangelho hoje, daqui a um tempo, com certeza a gente vai estar lendo o Evangelho de uma outra forma, porque a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo sabedoria, e acaba que a gente aprende mais, tem uma cabeça diferente, a gente começa a abrir o nosso campo semeado para que a gente possa germinar os nossos conhecimentos. Então, Marcos vem falar desse ensinamento de Jesus muito por esse lado. E olha, para ser fiel, eu vou ler para vocês, porque aí a gente guarda direitinho os ensinamentos de Jesus que veio através de Marcos. E ele fala assim, olha, e outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou aquela grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles dizia na sua doutrina: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, na beira. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E Jesus termina falando: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, olha que ensino tão atual, tão importante para a gente nos dias de hoje. Quando a gente começa a refletir sobre algumas coisas que acontecem na vida da gente, até a forma como a gente conduz um relacionamento, como a gente conduz o convívio com os nossos familiares, essa parábola pode nos trazer muitos ensinamentos. Nessa época, Jesus estava falando sobre os ensinamentos que ele estava trazendo para aquela época. Porque Jesus, sendo um espírito da envergadura que tinha, os ensinamentos dele podiam ser muito profundos. E aquela população poderia não entender, não é verdade? Porque, às vezes, algumas pessoas falam comigo algumas coisas que eu não entendo. E aí, quando me surge a curiosidade, eu tenho que ir atrás, pesquisar para saber do que é. Naquela época, não tinha tanta facilidade de informação.
Então, por esse motivo, o que acontecia? As pessoas dependiam muito do que os outros falavam. Então, se Jesus falasse na profundidade do tamanho espiritual dele, as pessoas também não iam entender. Então, o que Jesus falava? Jesus contava histórias, pegando o cotidiano das pessoas, ou pegando o que tinha em volta, para poder exemplificar um ensinamento. E o ensinamento que ele quer passar para as pessoas era assim: quanto você está disposto a se entregar e se doar para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir a palavra dos ensinamentos do meu Pai. Eu tenho muito a te falar, mas você está preparado para ouvir? Você está com o seu coração aberto, a sua mente aberta, para poder ouvir o que eu tenho a dizer? E aí ele começa a dar exemplos. Ele fala assim, ó, eu estou andando pelo caminho, ele pega a semente, que é uma coisa que todos tinham lá. Eu chego para alguma pessoa e falo sobre a palavra, sobre o ensinamento do meu pai. Algumas pessoas vão passar e não vão nem ouvir. E vai ficar pelo caminho, vai ficar na poeira do tempo. Pensa vocês dentro de casa, dando alguma orientação. Às vezes os nossos filhos não vão nem lembrar que você disse isso, porque ficou no caminho. Eles não deram atenção, eles não ouviram. E não só isso. O que ele pode fazer? Ele pode falar, como, ó, nesse trecho ele fala, outro caiu sobre pedregais, uma parte caiu da semente no pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Então, o que acontece? Jesus pode falar para algumas pessoas que escuta rapidinho e sai, vai fazer suas coisas. O que vai acontecer? Ele pode até ter ouvido aquele momento, mas não vai ficar, não vai guardar, ele vai esquecer disso muito rápido. Então, assim, você pode até ouvir, mas você não vai absorver. Então, como você não assimilou, você não deu atenção, esses ensinamentos, eles vão ficar pelo caminho também. Eles vão ficar nesse pedregulho que não vai brotar. Não tem terra, não tem substantividade, a gente leva lá para casa de novo. E como é que a gente pode trazer esses pedregais para o nosso meio, para o nosso convívio? As pessoas, às vezes, têm informações tão feitas, já tem dentro de si tudo tão, acha que está tudo tão certo, que você fala, ela te dá ouvido, mas ela não guarda, ela não dá atenção, ela não dá importância pelo que você está falando. E isso somos nós com o Evangelho, são os nossos queridos que vivem junto da gente. Então, às vezes, nós, com filhos, com netos, temos experiências que a gente pode passar para eles, evitando, assim, sofrimentos maiores. E eles até escutam, só que eles não levam adiante. Eles não seguem o que nós estamos falando, ou porque eles querem ter as próprias experiências,
ou porque eles acham que não é assim, porque na visão deles, eles não enxergam dessa forma. Então, eu posso até entender, mas eu não vou seguir. E Jesus fala muito bem disso quando ele fala que caiu sobre os pedregais. É a nossa mente já com ideias fixas e não para refletir sobre o que de fato pode ser. Quando a gente fala do evangelho, a gente não está falando só de religião, a gente está falando de vida, a gente está falando de algo muito maior. Então, Jesus, de todas as formas, ele está tentando nos alertar. E alertar com uma forma tão carinhosa, através de estudos tão sábios e tão carinhosos, não é? Mas ele não para por aí, porque de nós existem muitos. E ele fala, outra parte dessas sementes caiu entre espinhos. Cresceram os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Essa daqui, as mães vão entender muito bem, as avós, quando a gente fala para não fazer alguma coisa, os filhos entendem, só que a hora que está na rua, está com os amiguinhos, sempre vem aqueles, não, mas vamos fazer, não tem problema, a gente pode fazer isso. Ou tantas informações hoje em dia que vêm ao nosso encontro, que algumas pessoas se deixam levar por essas ilusões imediatas, por essas palavras, tantas palavras que às vezes parecem tão lindas, e a gente acaba indo para esse lado. Então, o que veio de fora sufoca aquilo que é do coração, aquilo que é correto. E é um momento muito especial, porque faz a gente ficar esperto, vigilante, sobre o que nós estamos deixando entrar no nosso coração como verdade. E uma forma muito segura da gente saber se nós estamos agindo de forma correta é analisar de onde está vindo essas informações. Quem está me falando está escrito? Está no Evangelho? Se é alguma atitude, como Jesus agiria? Então, a gente refletindo e vendo que se aquilo que está sendo dito está em conformidade com o que Jesus faria e Jesus diria, então, ok. Se não está, vamos olhar com cautela, vamos observar mais um pouquinho, porque se a gente se deixa levar, talvez são espinhos que vêm sufocar os ensinamentos que Jesus tão carinhosamente deixou para a gente. Não é verdade? Então, olha qual a importância da gente ter esse pêndulo que é Jesus nas nossas vidas. Fica mais fácil os acertos das nossas atitudes. Emmanuel, que era aquele espírito que ficava com o Chico, que passou todas as informações, aqueles livros maravilhosos para ele, sendo um espírito tão elevado, ele falou para o Chico, Chico, se em algum momento você tiver dúvidas
em relação ao que eu falo, fica com o Evangelho. Então, aí é mais uma porta que se abre para a gente poder ter segurança. Está escrito no Evangelho? Vamos ler o capítulo e ver se era isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Se torna algo seguro para a gente. É como se alguém que somos nós mesmos estivesse nos protegendo. Então, eu consigo ter segurança das atitudes que eu vou tomar, eu consigo ter segurança do rumo que eu vou levar. E se eu sou uma pessoa que eu conduzo vidas, pessoas, por exemplo, eu sou avó e eu educo os meus netinhos. Em casa tem filhos, tem netos, marido. Então, eu sou responsável pela educação deles. Então, o meu exemplo é muito importante. E meu exemplo, ele vai falar muito alto. Ele vai falar alto a ponto dessas pessoas que convivem comigo me seguir. Então, se eu sei que a segurança do meu saber e do meu agir está nos ensinos de Jesus, então eu vou conseguir conduzir os meus amados de uma forma bonita, de uma forma mais segura. E tanto é que aí Jesus fala o seguinte: a outra parte das sementes caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. Olha a tamanha importância. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho cabeça para entender as coisas de Jesus. Ele fala tão difícil. Mas bateu no seu coração? Chegou? Deu aquele quentinho? Porque nós não somos iguais. Então, para cada um, vai brotar de forma diferente. Se a gente se abrir, se a gente deixar, essa palavra vai crescer, vai germinar. O conhecimento das pessoas são diferentes. Então, eu posso entender uma parte, o outro pode entender duas, o outro pode entender tudo. Mas o importante é se abrir, é se deixar fértil para receber esse conhecimento. E esse conhecimento é lindo, esse conhecimento é sublime. Quando a gente aprende, a gente vai passar pelas adversidades da vida, todos nós. Então, quando a gente sabe como as coisas acontecem, a gente passa pelas dificuldades, mas a gente já passa sabendo que, poxa, isso veio para ser um ensinamento para mim. Então, eu vou receber, vou olhar para a dificuldade, vou analisar essa dificuldade, tentando achar o que eu preciso mudar em mim, ou o que eu preciso alterar para que eu não passe por isso novamente. Porque quando a gente não aprende, a gente continua passando. É a lição. É a providência divina achando meios para que uma hora a gente aprende. Se a gente for olhar lá no meio do caminho, que as sementes ficaram pelo caminho, a gente não poderia ter colocado terra e adubo nesse caminho e colocado a semente ali? Então, assim, a gente pode até ser
essa terra infértil, mas com a nossa força de vontade, a gente pode mudar esse estado, essa fertilidade que existe em nós. Fazendo o quê? Parando, ouvindo, analisando. E se for para o nosso bem, a gente pode se abrir. Mesmo que a gente não consiga fazer de todo, que seja em parte. Porque a gente não consegue mudar completamente da noite para o dia. Um dia só não é o suficiente. A gente precisa de tempo, a gente precisa de experiências. Só dá valor à comida aquele que passou fome. Não é assim? É na falta que a gente dá o valor àquilo que a gente pode ter. E não é diferente nesse estudo que Jesus está querendo dizer. Então, toda vez que a gente pensar nessa parábola da semente, a gente pode pensar que está nas nossas mãos a tarefa de evoluir, de mudar, de nos tornar fértil, de nos tornar pessoas melhores, de conseguir ouvir opiniões diversas, sem tomar partido, mas pensando sempre, Jesus faria dessa forma? Olha como a gente cria um caminho seguro. Então, por todas as vezes, Jesus nos ensina. Por todas as vezes, de alguma forma, ele tenta chegar até nós. Poxa, dessa vez eu só consegui entender que cair em boa terra são pessoas que já são evoluídas, e aí quando escuta a palavra de Jesus, quando escuta os ensinamentos dele, aí entende. Só que passa um tempo, a gente começa a perceber que a gente não precisa saber tudo, a gente não precisa entender tudo para abrir nosso coração e ouvir e refletir. E aí uma forma da gente saber o quanto isso é bom é quando a gente coloca em prática. Porque é muito simples a gente saber, é importantíssimo a gente saber, mas colocar em prática é difícil, é exercício. E esse exercício, ele é constante. Então, assim, sempre a gente está aprendendo o que é alguma coisa. Sempre tem uma passagem diferente do Evangelho para a gente aprender. Tanto é que todos os sábados é uma lição diferente, é uma palestra diferente. Então, são diversas oportunidades que nós recebemos para que a gente possa ir se moldando, ir refletindo, e vendo, ó, esse aqui eu dou conta, esse aqui ainda não, mas esse daqui eu vou fazer um pouquinho. De que forma que eu vou fazer? A gente sempre pode começar daqueles mais próximos de nós, que são nossos familiares. Afinal de contas, é com eles que a gente convive muito tempo. Ou até no trabalho. No trabalho, às vezes, a gente encontra pessoas bastante difíceis, com histórias de vida bastante duras, e essas pessoas acabam ficando endurecidas, o coração acaba ficando amargurado. Portanto, quanto foi difícil cada fase que foi passada, e algumas nem superadas foram.
Então, esse convívio acaba ficando bastante complicado. E quando a gente lembra dessa parábola, a gente então, dessa forma, a gente consegue colocar em prática os ensinamentos que a gente vem adquirindo. Então, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, a gente colocando esses ensinamentos em prática, a gente vê o quão valiosos eles são. A gente vê que realmente é o caminho. E a gente já aprendeu, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente coloca isso em prática com os nossos, a gente vê que realmente é verdade. É isso. Acalma, acolhe, acalenta. Porque não é toda hora que a gente tem um ombro amigo do lado. Não é toda hora que a gente fale coisas para a gente que vá deixar o nosso coração mais calmo, mais tranquilo. Então, é muito importante a gente ter um pouquinho de cada ensinamento para que nós mesmos, a gente lembrando do que a gente aprendeu, a gente consiga aquietar a nossa alma, aquietar nosso espírito. Se a gente sempre tem alguém pertinho, é muito bom. Mas quando não tem, como que a gente se auto-acolhe? A gente pode fazer isso lembrando desses estudos. Poxa, eu lembro que foi falado que Jesus, ele falava que se a gente tivesse aberto para entender o que ele estava falando, a gente ia guardar isso dentro da gente e no momento que a gente precisar, a gente vai poder utilizar. Então, eu sei que tudo que Jesus vem falando para a gente, de amor ao próximo, de perdão, é importante para mim e é importante para o outro. Então, se eu sei que tem várias pessoas, cada pessoa está num nível evolutivo, como ele mostra nessa parábola também, ele mostra as pessoas que estão num nível que nem escuta, ele mostra o nível de pessoas que está raso, que escuta, mas sai andando. Ele fala de níveis de pessoas que escuta, mas não absorve, ou se alguém vem falar alguma coisa contrária, já vai para o outro lado. E ele vem falar de pessoas que estão no nível que já está aberto a esses ensinamentos. Então, o sentido bem profético da parábola do semeador é a continuidade da palavra que está acima de todas as coisas. A gente pode notar também que a mesma semente plantada em diferentes solos obtém resultado diferente. São esses níveis que eu falo para vocês. Então, a gente tem que entender, compreender aqueles que não conseguem ainda. Porque o esforço é nosso, é individual. Então, esse esforço sendo individual, vai caber a mim me esforçar para aprender. Não adianta eu querer que o outro entenda se não tiver no tempo dele. A gente tenta, a gente faz o possível porque a gente ama, a gente quer o melhor, a gente quer o bem. Mas talvez ele não seja o momento dele.
ou ele vai absorver de uma forma menor. Então, de uma forma ou de outra, aqui dentro vai ser colocado. E aí o que faz germinar? É a prática. Quando a gente fala em bondade, a gente fala em se doar. Então, a gente não precisa doar dinheiro, doar coisas materiais. A gente pode doar o tempo, a gente pode doar conhecimento, a gente pode doar paciência. Então, existem diversas formas da gente colocar em prática. Se a gente tem um filho difícil, que ainda é refratário, quando a gente fala, deixa eu falar um pouquinho que Jesus ensinou para a gente, se ele ainda não consegue parar para ouvir, a gente pode exemplificar para eles. E quando a gente exemplifica, fixa mais para nós. Pode reparar o que Jesus escreveu. Agora, o que Jesus viveu e que a gente acompanhou? Jesus, dono de um espírito elevadíssimo. Ele ficava onde? Ele ficava entre aqueles que mais precisavam. Ele ficava entre os leprosos. Nem por isso ele teve lepra. Ele ficava nos humildes. Mas ele também passeou por aqueles que conheciam a palavra. Os doutores da lei. Ele ensinou eles também. E ele estava seguro de todos os ensinamentos que ele aprendeu com o Pai. E assim é a gente. A gente tem a oportunidade, todos os dias, de vivenciar os ensinamentos de Jesus. A gente tem a oportunidade de viver todos os dias o que Jesus viveu. Até o Calvário nós temos, né? Cada um tem o seu, as dores, as dificuldades. A gente ainda tem as enfermidades, que não são poucas. Então, da mesma forma que Jesus veio aqui para a gente exemplificar e mostrar tudo que pode nos acontecer, ele decidiu viver todas elas para mostrar para a gente que tudo passa. As coisas ruins, as dores, os sofrimentos, tudo passa. Como passa também os momentos de alegria, de felicidade. Então, a nós é dado a possibilidade de conhecer todos esses ensinamentos, da gente fazer do nosso reino um reino do céu, um reino de Deus. Aqui dentro da gente, no nosso espírito, a gente tem a cada dia a missão de fortalecer esse reino. A gente tem a missão de criar a base, rocha sólida. E como é que é essa rocha sólida, essa base forte? É sabendo o que é o certo, é sabendo o que é o correto. E a lei de Deus está onde? Está na nossa consciência, não está? Então, a gente tem que agir de acordo, porque depois é ela que vai cobrar da gente todas as nossas
todas as nossas atitudes que não foi legal. Então, quando a gente comete uma atitude que não é boa, o que acontece? A gente começa a pensar a respeito dela, porque geralmente não termina bem. E aí vem, poxa, eu poderia ter feito diferente. Então, essa parábola de Jesus já vem mostrar para a gente que a gente já pode, antes de fazer errado, a gente pensar, refletir, ouvir. A gente não escuta. Então, é muito importante a gente aprender a ouvir, porque quando a gente observa e olha, a gente assimila e toma melhores atitudes. Tem um ditado que diz que a gente nunca pode decidir nada quando a gente está muito feliz e nem quando a gente está muito triste. Então, se a gente estiver muito feliz, vamos esperar baixar para a gente respirar e depois decidir. E se a gente estiver muito triste, vamos esperar também para que essa palavra, para que tudo que está acontecendo comece a brotar e a gente consiga em si fazer, saber fazer da melhor forma o que for melhor para nós. Lembra da parábola do joio e do trigo? A gente não tem que deixar o joio crescer junto com o trigo, porque quando os dois estão já grandes, a gente consegue tirar o joio, identificá-lo e tirá-lo de forma mais fácil. Então, olha que legal. Então, você parando para analisar as atitudes que a gente tem, observando e não tomando atitudes quando a gente está aqui em cima de alegria ou aqui embaixo de tristeza, faz com que nós acertamos mais. E é uma prática que a gente já não tem muito conhecimento, né? A gente sempre procura fazer as coisas tudo a toque de caixa. A gente sempre procura fazer as coisas de forma muito rápida. Mas a gente não precisa fazer tudo dessa forma. A gente tem que exercitar a reflexão.